do livro, aí eu fazia um parágrafo, falava e Explicava. aí ele. Muito bom. Mas no bloco texto é muito legal para treinar com casais também, tá? Então, por exemplo, eu venho lá, pego o texto, né? Quer ver? Vamos fazer aí só para a gente dar uma verificada. O bloco texto número 7, por exemplo. Ou 7 não, perdão, número 3. O bloco texto, isso. Eu não sei se o Vinícius vai ser diferente o dele, né? Porque você vai pegar pelo PDF, não é, Vinícius? Então é Eu vou aquela pegar coisa, Cláudia, no PDF tem uns e no caderno atualizado já vem pelo outros PDF. novos, sabe? Ok, tá bom. É o 3. Bloco texto 3. Para você, Cláudia, está aparecendo sobre o barroco, não é? Isso. E para você, Vinícius, está aparecendo sobre o quê? Estou Vinícius? abrindo aqui também. O metrônomo, nós vamos colocar. Vocês faziam em quanto o bloco texto no metrônomo? Eu fiz nos 50. Bom, muito bom, no 50, hein? Ah, não, tá, é barroco também no PDF, ó. Eu vou ver se eu te passo o arquivo com os 10. Eu acho que eu tenho ele aqui, viu, Cláudio? Beleza. É arte Tá, para barroca, né? facilitar. É barroco também, tá? É o mesmo exercício, certo? Certo. Então, vamos colocar o metrônomo no 45. Você fez em quanto, Vinícius? A Cláudia disse que fez no 50. O meu é no 30. Não, Vinícius, você sempre ganha da Cláudia, né? Então, Não, mas então pode você ser tem que fazer no 55, né? Para não deixar, dar o braço a torcer, né? no Então, 45. vamos colocar, vamos deixar no 40 aí, nem você, nem a Cláudia, né? Nem o 30, nem o 50, certo? Certo. E como vocês já treinaram, vai ser mais fácil, né? Não vai Não, ser uma novidade. É só para eu verificar o grau de precisão que vocês fizeram, certo? Certo. Tá, então, valendo, né? Pode começar a fazer. Peraí, deixa eu só. Beleza. Tá. A princípio tem que terminar igual, né, Vinícius? Se a velocidade é a mesma, então, de duas, uma, ou a Cláudia atropelou, foi mais rápida do que o toque, ou o Vinícius não está seguindo o metrônomo. Eu acho que está mais para o Vinícius, não está seguindo o metrônomo. Eu sei tô como, seguindo. pelo olho, né? Não está no toque, não. Já é você ter terminado, ó. Não, Eu Né? mas pus eu terminei. 40. Mas não, é no 40, todo mundo botando 40. Se começou junto, é no 40, acaba junto. Não tem como um acabar primeiro, outro acabar depois, entendeu? Então, Vinícius, você que leu aí bem devagarinho, me fala uma ideia. Não pode olhar, né? Lógico. Vinícius ainda está lendo, Vinícius. Mostram características vivas do Império. Não é assim, não é essa a ideia. Cláudia, uma ideia. A arte barroca fez parte da trajetória religiosa Tá bom. mundial. Ó, a arte barroca fez parte da trajetória mundial. Ok, Religiosa mundial. né?
Vitória religiosa mundial, 9 palavras. Certinho. Certo? Não pode ler, Vinícius, você está lendo. Não, tá pode não, tá ler. olhando pro céu. Para ver pelo teu olho, Vinícius, você quer enganar quem? Só se for você mesmo, porque daqui dá para ver se você está lendo. Entendeu? Não pode ler. Então agora nós vamos ler de novo, certo? Certo. Tá, metrônomo no 40. No 40 ou baixa para o 35? Baixa para o 35, Vinícius? Fala, doutor. Ixi, tá atendendo o telefone. Opa, Tá. oi. Você saiu da tela aqui. Você saiu da tela. Põe no 35, melhor. A Cláudia parece que treinou mesmo. Hoje, todas as vezes você está ganhando, mas hoje ela parece que ela foi melhorzinha mesmo, viu, Vinícius? Vamos ver. Caiu a conexão dele aqui. Tá, enquanto ele não volta, ele deve estar retornando aqui com a conexão. Você pode começar no 35 mesmo, tá? No mesmo texto? No mesmo. Lembra que são 10 minutos cada um? Aham, por dia. Esse é legal por conta da teoria do George Miller, né? Então, o 7 é plus or minus 2, né? Então, manter o 7 mais ou menos 2. Uhum. Bacana, pode fazer enquanto ele não volta aqui. Fechou? Pronto. Uhum. Então, aí basta uma ideia, né? Isso não quer dizer, Cláudia, que a gente lê várias vezes, que é para poder conseguir entender. Pode ser mal interpretado esse exercício, sabe? Não. Numa leitura, já dá para falar todas as ideias. Mas é porque é um exercício que eu treino a fisiologia, que é metrônomo, acompanhar, entender automaticamente. E, por outro lado, tentar lembrar, organizar o pensamento com ideias curtas. Uhum. Então, claro que daria para falar mais de uma ideia, correto? Uhum. Então, me fala uma ideia. Do mesmo jeito, nas 7 a 9 palavras. No mínimo 5, né? Tá. Pode ser bem curtinho, com 5 palavras, e não tão longa, ou seja, não pode passar de 9. A arquitetura reflete o movimento barroco. Pronto, tá bom. Tem 6. Muito bom. Né? Agora era a vez do Vinícius. Né? Eu acho que o Vinícius foi fugir aqui, eu estou Eu acho desconfiado. que ele atendeu o Não, telefone. brincadeira. Eu acho que ele deve ter um compromisso, alguém ligou para ele e ele não pode atender agora, né? Mas olha só, ficou muito legal, né? Essa ideia está muito clara, né? Ó, a arquitetura reflete, né? Ou representa, ou representou, né? Ou fazia aparecer, né? O movimento barroco, né? Uhum. 6 palavras. Perfeito. Daria para falar até mais outra, não daria? Daria. Tipo, Tá. Então foi ótimo, perfeito, é isso mesmo que vocês treinaram, ficou muito legal, tá? E talvez o Vinícius só não entendeu bem a parte do 5 a 9, só isso. Que você pode fazer também com ideias soltas, tá, Cláudia? E eu estava fazendo justamente para você ver, por exemplo, os dois leem, né? Aí o Vinícius fala uma ideia, você fala uma. Aí os dois leem de novo. Aí ele fala uma, você fala outra. Uhum. Aí lê de novo, você fala uma e fala outra. Aí durante 10 minutos. Tá? Beleza. Então é muito legal esse exercício aí, mas já passou, né? Então vamos para frente. Nós teríamos que fazer um teste agora, então eu não vou fazer o teste, eu só vou passar a instrução do próximo exercício.
Certo. ok? Então, nós já fizemos, ó, não sei se você lembra aí, ó, palavras, né? Lembra que você está fazendo o livro, né? Você está editando o livro. Então, o primeiro capítulo você aprendeu percepção, ritmo, velocidade. No capítulo 2 do livro, né, que você já teve a aula também, você lembra de cabeça? Difícil de cabeça, né? Vou O dar uma cap- pista. Era palavra e número. Qual era o objetivo? É, a gente tirar aquela voz mental, né? E ter a memória, a leitura fotográfica, né? Muito bem. Tá, tá tirando 10 hoje, Cláudio. Tá empolgada hoje. É o garoto aí, o mais velho? Tem dois aqui, vem cá falar. Esse é o mais velho? Não, Tudo bem? é o meio. É o do meio? É, a mais Prazer. velha tá aqui também. Ah, mas ele é uma moça. É uma moça. É, não dá para saber se parece mais contigo ou com o Vinícius. Misturou bem, né? Tá bom. Pequenininho parece comigo. Então vamos lá. Então, o capítulo 3, né, do livro, inclusive, né, e na terceira aula, a gente falou sobre o duplas palavras. Você lembra qual era a finalidade? O duplas palavras é você entender um conceito, né? Porque tem aquele negócio de você visualizar ali como se tivesse, né, um ponto, aí você só capta aquela dupla ideia e transforma em uma só. Fantástico, perfeito. Já pode dar aula, Cláudia. Né? Então, aí depois a gente viu o sequência. No livro, capítulo 4 tem um exercício novo, né? Que é o duplas palavras com um formato de texto, né? Uhum. E aí você deve ter visto, não deve ter exercitado nele, né? Mas eu achei melhor incluir um exercício com compreensão automática no capítulo 4 do livro, né? Que Uhum. já insinua, né? Os próximos capítulos 6 e 7 em diante, vai ser sempre assim: um Certo. exercício fisiológico e um exercício cognitivo, tá? Uhum. Fisiológico é quando mexe só com o cérebro, cognitivo é quando treina a mente. Uhum. Tá. Então, aí já na aula do sequência, qual era a finalidade? O sequência é você construir uma ideia, né, de palavras soltas. Então, é mais que você ter compreensão daquilo ali, eu acho. Compreensão automática, muito bem. E nesse último, que foi o da semana que vocês treinaram, né? Qual era o objetivo? Também ter compreensão automática, né? Porque você também pega, de certa forma, palavras soltas em um texto e você arranja aquilo ali tudo em uma ideia. Isso. Tenho compreensão automática, mas nesse caso, o objetivo principal é o treinamento da retenção e da Hum, organização do pensamento. hum, Esse é o capítulo número 6 do livro. Retenção e organização do pensamento. Porque tem gente que até entende, tem compreensão automática, tem gente que não tem. Quando não há compreensão automática, o nome disso é analfabetismo funcional, uhum, tá? Quando você tem a compreensão automática e não lembra, significa que você tem dificuldade para reter o que você leu, tá? Então, essa aula sua acabou ficando aqui como um modelo, né, de resumo para o pessoal que vai assistir lá do grupo, né? Inclusive, uhum. eu nem coloquei vocês no grupo, né? Não, Mas eu também não também. precisa, né? Ser a editora do livro, senão o pessoal vai ficar querendo saber os capítulos da novela, né? Então, tá aqui, ó, o Palavra Distorcida agora, Hum. né? Então, no Palavra Distorcida, o que você a princípio enxerga aqui? Né? Porque esse capítulo do livro você não fez ainda, né? Não, vai ser depois desse agora da semana, vai ser esse. O que você enxerga aqui? São fontes diferentes, né? Fontes diferentes. Só que no caso aí não é como se eu estivesse lendo palavras, é como se eu estivesse lendo marcas. O nome Hum, certinho seria ideogramas, né? E tem uma palavra, né, que não é muito popular. As pessoas, se você perguntar o que é isso, elas não sabem, que é o grafema. aham. Então, grafema e ideograma, é a mesma coisa, né? Então, quando você lê Coca-Cola, você não olha por sílaba.
Quando você olha McDonald's, você não vê sílabas, você vê o todo. Então, geralmente, palavras como Carrefour, que é francês, você não vê Carrefour como uma palavra francesa, você enxerga como uma logomarca, Uhum. né? Como se fosse LM, Sociedade, ou sei lá, coisa do tipo, né? Às vezes junta o nome de dois sócios, faz uma marca, né? Inclusive, se você trabalha com isso, você sabe que às vezes não quer dizer nada, é só um desenho ali. Mas tem muitas marcas que é uma palavra mesmo, né? É o mesmo princípio do método Doma, né? Que você coloca a palavra. Exatamente, bem colocado. É exatamente o mesmo princípio do domo. O que acontece nessa parte do curso agora, né? Nós vamos fazer um retorno à alfabetização. Uhum. Ou seja, você vai aprender a ver a palavra toda. Nós já treinamos isso lá no módulo 1 de uma forma mais grosseira. Não sei se você se lembra, mas toda vez que a gente lê da direita para a esquerda, a gente treina isso. Né? Quando eu leio ao contrário, no caso, a palavra Roma, ao contrário, R-O-M-A, é A-M-O-R, é amor. Só que quando eu leio de trás para frente, eu continuo vendo Roma. Só que eu não leio Roma, não vejo sílaba, e nem marro, ou amor. Eu vejo Roma, mas como se ela fosse um grafema. Entendi. Tá? Então, esse exercício ele te obriga, vamos dizer entre aspas, a ler com o hemisfério direito do cérebro, ou seja, a estar lendo a palavra inteira, exatamente como por acaso o Glenn Doman descobriu o método. Você sabia que foi por acaso? Eu li mais ou menos lá, eles estavam descobrindo, né, como ajudar pessoas com lesão cerebral, né? Na verdade, não era essa a intenção dele. Olha só Ah, como era. Existia o Tomás, né? Você lembra do menino do Tomás? lembro, não Ele falava. tinha, ele tinha um terço do cérebro, né, danificado. Tinha uma lesão, né, cerebral grave, o que o impedia de frequentar uma escola com as crianças normais, pelos métodos normais. Então, como essa criança ele era envolvido, né, com esse sistema educacional e tudo, como ele já ia ser uma criança que não ia para a escola, que não ia ser alfabetizada, ele tentou, né, ensinar algumas palavras para ele. E aí ele escrevia grande, com letra vermelha, né, quando o Tomás tinha bem novinho, 2, 3 anos, e começou a mostrar essas palavras com cartolina grande e escritas com letras grandes, né, de forma, e mostrava. Depois ele tem até umas forminhas que ele escreve, né, que ele ensinou a gente a fazer. Né, caso a gente não tinha aquele recurso na década de 60 da gente pôr no computador e mandar imprimir, né? Inclusive já em papel grosso. Eu fiz na mão um monte, eu fiz. Nossa. É. Mas você fez com as forminhas? Não, eu mandei recortar cartolina, as 60, Eu acho que digo as por. letras, você usou forminha? Não, eu escrevo manual, que eu sou Isso. Quando é caseira. manual, Aí a eu escrevo. criança vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque o A não vai ser igualzinho. O seu A, ele vai ter alguma diferença, né? Mas, no final das contas, dá certo também, tá? Mas eu fiz letra Mas, de forma mesmo, fiz letra é, mas de ele cima. sugeria, sabe aquelas letrinhas que a gente compra na papelaria, que tem o do A a Z? Fazer com Igualzinho. aquelas forminhas, né? Tá. E também é um problema, que depois, quando você mudar o tipo de letra da forminha, ela também vai ter dificuldade, né? Aham. Mas o bacana é que ela aprende. E o Tomás aprendeu a ler. Por que ele aprendeu a ler? Porque ele memorizava, assim como as outras crianças vão para a rua e antes da alfabetização já identificam as palavras na rua, né? Então, Uhum. esse exercício é como se a gente estivesse passando pela mesma experiência do Tomás, Uhum. né? Legal. Então, ele entendeu, né? Chegou à conclusão, que é a que eu estou usando agora contigo. Se eu ensinar, olha como é grave a conclusão dele, reflete na leitura dinâmica, né? Vamos dizer que ele é um precursor da leitura dinâmica.
né? Se eu ensinei uma criança com 2/3 de cérebro e ela aprendeu a ler como uma criança normal, imagine se eu ensinar, né, uma criança normal esse método. E aí ele tem 100 mil cartas mostrando que as crianças ficavam superdotadas. Uhum. E aí agora a pergunta, né, no caso, para nós, né? E se nós ensinarmos um adulto que foi alfabetizado, que tem vícios de leitura, que lê silabicamente, que tem que subvocalizar a ler palavras inteiras ou até mais de uma palavra de cada vez? Será que isso melhoraria, mesmo num adulto, a leitura dele? E a resposta é sim. Uma velocidade que sai de 100 e poucas palavras por minuto pode chegar a 1000 palavras por minuto. Ok? Ok. Bacana, né? Isso aí? Ou Nossa, seja, o exercício numa pessoa que tinha deficiência veio refletir na leitura de um adulto. Então, são os 3 movimentos: esquerda, direita, esquerda, zigue-zague, uhum. certo? Os 3 movimentos. E é executado da mesma forma, né? Alternando com as 10 folhas, treinando 10 minutos todo dia. Certinho. Então, no mais, essa aula ficou ótima, né? Vai servir para crianças, jovens, adultos e pessoas com problemas de aprendizagem, tá?